O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Então, esse evangelho, ele, só para a gente ficar contextualizado, só para a gente saber direitinho o que está acontecendo, esse capítulo 15 do Evangelho de São João está dentro daquele momento em que Jesus está na ceia com os apóstolos. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16 até o capítulo 17 de São João é aquele contexto, aquele momento em que Jesus está ceando com os apóstolos. E nesse momento aqui Jesus começa a dizer alguma coisa aos apóstolos. É mais ou menos como se Jesus estivesse dando as últimas instruções antes dele sofrer a paixão, para que os apóstolos ficassem atentos, porque o que viria depois da morte de Jesus, o que viria depois da ressurreição de Jesus, seria perseguição, seria tribulação, seria aquela palavra de Jesus se cumprindo na vida dos seus discípulos: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então Jesus estava dando as instruções, e essas instruções finais de Jesus, ele diz aqui com muita propriedade aos apóstolos, dizendo assim: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então Jesus estava aqui já anunciando que o Espírito Santo iria vir sobre os apóstolos. Jesus, quando ressuscita, não sei se vocês recordam, no capítulo 20 de São João, Jesus já ressuscitado, diz assim: estando eles com as portas fechadas com medo dos judeus, Jesus entrou no meio dele, desejou a paz e, soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Então Jesus havia prometido o Espírito, e Jesus dá aos apóstolos de maneira, podemos assim dizer, particular, quando ele entra na casa aonde os apóstolos estavam e sopra de maneira particular sobre eles o Espírito Santo. E depois Jesus, antes de subir aos céus, no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, Jesus diz assim: permanecei em Jerusalém, porque vocês receberão a força do alto, e vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, e sai dizendo as cidades, e diz assim: até os confins da terra. Então Jesus promete o Espírito Santo, ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, e depois em Pentecostes, que a gente está bem pertinho, a igreja, na liturgia, daqui a pouco a gente está celebrando Pentecostes, e é isso que eu gosto de recordar sempre.
Se você vem para a igreja católica, se você é católico e vem para a igreja católica e você vivencia o ano litúrgico, tempo por tempo, Advento, Natal, aí depois vem o tempo comum, depois do tempo, aí vai passando o tempo litúrgico, você vai viver toda a história, toda a vida toda a história de Jesus, toda a vida de Jesus e todo o projeto da salvação. Não sei se vocês lembram que, se eu não me engano, foi dia 25 de março, festa, acho que é 25 de março, festa da Anunciação, né? Festa de quando Nossa Senhora é visitada pelo anjo. Se você calcular do dia 25 de março até o dia 25 de dezembro, é 9 meses certinho. A igreja vivencia a vida de Jesus no dia a dia. Então, aqui, quando Jesus está prometendo o Espírito Santo, é porque daqui a pouco, em Pentecostes, veja, só para você entrar dentro do que eu estou querendo dizer, Jesus está anunciando a morte dele e também anunciando a sua morte. Ele começa a dizer que vai vir um Espírito da verdade que ele enviará de junto do Pai. Aí quando Jesus morre, ressuscita, depois que ele ressuscita, aí ele ascende aos céus e envia o Espírito Santo sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja, resumida ali, né, em 120 pessoas que estavam no cenáculo, os apóstolos, algumas mulheres e entre elas Nossa Senhora. É por isso que a igreja sempre foi mariana. A igreja nunca foi contra Maria. A igreja sempre foi mariana. Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, você vai ver que no cenáculo, perseverando em oração, estava, aí eles dizem, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas não, né? Judas Tadeu, Filipe, aí vai dizendo o nome dos apóstolos tudinho, aí diz assim, e entre eles estavam algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Veja que ele diz, algumas mulheres, não dá muito destaque às mulheres, mas destaca Maria, a mãe de Jesus. E eles perseveravam em oração. E depois disso vem Pentecostes, vem o Espírito Santo sobre eles. O que é que eu quero dizer aqui para não falar demais? Esse Espírito que vem é o Espírito da verdade. Veja aí, se você estiver acompanhando, mas se não tiver, Jesus diz logo aqui no versículo 26: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então existe o Espírito da verdade que está na igreja e é a alma da igreja. A Igreja Católica diz que o Espírito Santo é a alma da igreja. É ele que conduz a igreja, é ele que guia a igreja, é ele que educa a igreja, é ele que lembra a igreja tudo que Jesus havia anunciado. E isso a gente pode receber, ou melhor, e o Espírito nós recebemos no batismo. Só, meus irmãos, que existe um Espírito da verdade, mas também existe um Espírito da mentira, um Espírito do erro, um Espírito do engano, que também está no mundo. Porque Jesus disse assim, a respeito de Satanás: ele é o pai da mentira. E ele não fala outra coisa que não seja a mentira, porque ele não sabe falar outra coisa. E esse espírito da mentira, ele começou a sua rebelião no céu. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz assim: houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás e os seus demônios. E lá no céu ele já começa a pregar mentira. Ele começou a pregar uma mentira, que ele seria semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz lá em Ezequiel 14 e Isaías 28, se eu não me engano, diz assim que Satanás falou: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria colocar essa ideia no meio dos anjos, que ele era semelhante a Deus.
E ele queria, desde o princípio, ser adorado. Foi por isso que o catecismo da igreja diz que por trás da queda de Adão e Eva, por trás do pecado de Adão e Eva, existe uma voz sedutora. Sabe o que é uma voz sedutora? É aquela voz que vem de mansinho, falando coisas bonitas, com uma voz sensual. Às vezes o homem ou a mulher, casado, às vezes casado, cai diante de uma voz sedutora, uma voz que chega de mansinho seduzindo. A igreja diz que por trás da queda de Adão e Eva existe uma voz sedutora, e o catecismo diz, e essa voz sedutora é de um anjo decaído de Satanás, de Lúcifer, da antiga serpente, do dragão. Então ele chegou para Adão e Eva e disse assim, porque Deus disse assim: olha, se você comer desse fruto da árvore que está no meio do jardim, se você comer, você vai morrer. Aí ele perguntou a Adão e Eva: é verdade que Deus, veja, ele vem com a mentira, parecendo ser verdade. Ele diz assim: é verdade que Deus disse a vocês que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Ele colocou tudo, generalizou. Aí Eva caiu na tolice e disse assim: não, nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, nós só não podemos comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. E o Senhor Deus disse para nós que se a gente comer, a gente morre. Aí Satanás disse o quê? Não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, aquilo que ele quer ser, ele colocou o desejo no coração do homem. Ele disse: pelo contrário, se vocês comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, e vocês serão semelhantes ao Senhor. Olha, vocês serão igual a Deus. Aquilo que é o desejo dele de ser adorado, de ser cultuado, ele colocou no coração do homem. Então, esse espírito da mentira, que é uma pessoa, é um ser criado por Deus, é um espírito puríssimo, não porque ele é santo, mas porque é puro espírito, não tem matéria. E Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse espírito da mentira, ele anda até mesmo dentro da igreja. O apóstolo Paulo disse que Satanás se disfarça de anjo de luz. Veja, ele era anjo de luz, o seu nome Lúcifer, anjo de luz. Ele era anjo de luz. Quando ele foi expulso do céu, ele se tornou demônio. E se tornando demônio, ele ainda volta a se disfarçar de anjo de luz. E Paulo diz que assim ele desvirtua, ele distorce, ele tira muitos do caminho do Senhor. E hoje ele está fazendo isso. Ele está trocando a verdade pela mentira. Ele está trocando o que é justo pelo que é injusto. Ele está trocando a santidade pela corrupção. Ele está trocando a caridade, o amor pela maldade. Essa semana eu conversava com Mary, por causa da hora, eu vou terminar. Essa semana eu conversava com Mary, e Mary dizia assim: Denis, tu está olhando o mundo como é que está? Tu tem visto como é que está o mundo? Eu disse assim: rapaz, eu tenho visto muita coisa no mundo, mas eu não sei o que é que tu está falando. Ela disse assim: aquilo que é mal, as pessoas estão vivendo como se fosse bom. Aquilo que é bom, estão ignorando, ou seja, excluindo, como se fosse mal. Como se fosse mal. Você vê na pandemia, meus irmãos, essa pandemia que nós estamos vivendo, a morte desse rapaz aí, não me importa o que ele era ou quem era. Como eu coloquei no meu Facebook, quem vai julgar ele é Deus. Mas a morte desse rapaz aí está se dando um destaque, está se falando desse homem
como se ele fosse um santo, como se ele fosse um mártir, como se ele fosse um santo mesmo, um mártir. Ele fez muita coisa, ele fez muita doação, ele fez muita coisa boa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por que ele fez. E o evangelho de domingo da oliveira, né? Lembra da oliveira verdadeira, o evangelho de domingo? Domingo retrasado, né? Foi domingo retrasado. O que foi que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Então, se eu ou você fizer tantinho assim de alguma coisa boa, foi porque Deus fez por meio de nós, foi porque Jesus fez através de nós. Então o que é que acontece? Por que eu trouxe isso? Porque as pessoas estão como que endeusando uma pessoa. Não se falou de outra coisa na Globo, não se falou de outra coisa nas redes sociais, não se falou de outra coisa. E começou a se destacar tudo da vida dele. Volto a dizer, não estou aqui julgando ninguém. O apóstolo Tiago disse assim: o que tens tu a ver com o servo alheio? Se ele fique de pé ou que ele caia, isso depende do Senhor dele. Eu não estou julgando aqui. Eu só estou querendo dizer que, gente, foi morta 3 criancinhas, 2 professoras que arriscaram a vida. 2 professoras que arriscaram a vida para salvar as crianças. Tantinho assim se falou daquelas mulheres. Agora essas pessoas que saíram do BBB, todo dia e toda hora a gente vê na televisão. E não é somente na Globo não, é em todas as televisões. Pessoas que mostram nitidamente, Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore, pelos frutos, pelo que eles produzem, dá para a gente ver que nós não podemos compactuar com isso. Esse espírito da mentira está andando no mundo para levar os cristãos. Eu vi gente católico defendendo com unhas e dentes esse rapaz. Volto a dizer, eu não sei quem ele é, não sei a vida dele particular, não sei nada da vida dele, mas muitas coisas a gente dá para ver com o que é, com o que compactua, com o que vive, a maneira que vive, o que mostra. Denis, agora tu és santo. Não sou santo. Mas o que eu quero dizer é que o espírito da mentira está no mundo. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eis que o espírito do anticristo já age no mundo. Anti é alguma coisa que é contra. Anticristo, ou seja, contra Cristo. O espírito do anticristo, o espírito de Satanás, age no mundo pelo mistério da impiedade. Ele age no mundo. E Jesus disse o quê? Esse mundo jaz do maligno. Meus irmãos, não é brincadeira o que nós estamos vendo não. Aquelas mortes no Rio de Janeiro, esse massacre na creche, aquele outro massacre na escola, esse vereador que matou o menininho pisando em cima dele. Porque ele não apareceu, não teve nada assim no sentido de dizer que pancada, coisa roxa. Tiveram lesões que foram vistas por exame, mas ele matou o menino pisando em cima do menino de 4 anos de idade. 2 mães entre aspas, 2 mulheres que moravam juntas, espancaram uma menininha de 6 anos de idade com fio de antena, a ponto de deixar ela em cima da cama em coma, e os médicos disseram que se ela sobreviver, ela vai viver em estado vegetativo. E uma delas era a mãe. Aquele menino que foi colocado dentro do tonel, comia as próprias fezes para sobreviver. E outros casos que Satanás está aí pintando e bordando, e infelizmente parece que a gente não está vendo. A gente não vê que Satanás está destruindo as casas, as famílias, as pessoas.
está destruindo o Brasil todo está sendo destruído por Satanás, e ninguém vê, parece que ninguém vê. E o bebê que jogaram dentro da mata, a mulher dele entrou na mata, um soldado ficou. E agora há pouco teve outro caso de uma mãe que pegou um bebezinho também e jogou dentro de uma cisterna. Só encontrou porque o menino começou a chorar, estava sendo mordido de formiga, ainda bem que a cisterna estava vazia. Muita coisa. Então, irmãos, para terminar, né, porque já vai dar 8 horas, para terminar, eu queria dizer assim: nós precisamos abrir nossos olhos. Precisamos mesmo abrir nossos olhos, porque os sinais estão aí. Os sinais estão às portas. Jesus está nos revelando grandes coisas nessa pandemia. Você acredita que eu vi com meus olhos, eu escutei com meus ouvidos irmãos católicos que vêm à missa, que comunga, colocar o seu nome para receber esse benefício, esse auxílio emergencial, sem ter direito e sem estar precisando. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me louva com os lábios está perto de mim, disse Jesus. Jesus disse: muitos que me louvam com os lábios, o coração está longe de mim. Pessoas que não precisam do auxílio, pessoas que não precisavam, que tiraram outras pessoas que fizeram reportagem mostrando a geladeira vazia, o armário vazio, morrendo de fome, não conseguiram o auxílio. Sabe por quê? Porque pessoas que não precisavam e que tinham acesso à internet fizeram a falcatrua e tomaram o pão da boca de muita gente. Quem escutou o Padre Manzotti hoje? O salmo de Padre Manzotti hoje dizia assim: Deus está com os seus olhos abertos e Ele não deixa passar em branco aquilo que é feito contra o órfão e a viúva, contra o pobre. Leia o salmo, foi 62 se eu não me engano. Ele não deixa passar em branco a injustiça que é feita contra o órfão, a viúva e o pobre. E muita gente que não precisou do auxílio se inscreveu e tirou o pão da boca dos outros. E isso brada os céus. Isso brada os céus. Vão ter que devolver, porque já está sendo investigado. E mesmo se não devolver, e se não se arrepender, e se não procurar o padre, se não confessar, vão prestar conta diante de Jesus. Com certeza vão prestar conta diante de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você tira o pão da boca de alguém, Jesus não deixa isso passar em branco, não. Amém. Tenhamos cuidado para não sermos guiados pelo espírito da mentira.